Meus caros amigos, veja você que já há algum tempo eu venho escrevendo e sentindo a falta do senhor Aécio Neves, que desapareceu num momento importante da política brasileira. Essa CPI do Cachoeira daria a ele a oportunidade que ele mais sonhou, que era ser um líder opositor ferrenho ao governo Dilma. Ele desapareceu no noticiário. Eu desconfiava que alguma coisa deveria ter acontecido para que ele desaparecesse dessa maneira e deixasse de estar aí opinando, informando, orientando os seus eleitores o que fazer. Mas agora ele volta em grande estilo. Voltou para fazer um papelaço. Se juntar ao Sérgio Cabral, evitar, e foi ele o grande articulador que evitou a convocação do Sérgio Cabral à CPI. Ora, meus amigos, isto é algo extremamente lamentável para um líder jovem, com futuro promissor, futuro candidato a presidente do Brasil. Isto é extremamente grave. Eu tenho a impressão que eu, por exemplo, que olhava Aécio como uma proposta, como eu sou pragmático, eu só votarei no Aécio se ele tiver alguém pior do que ele do outro lado. Só votarei. E assim mesmo votarei a contragosto. Não darei um voto feliz, um voto consciente de que eu estou votando numa pessoa que merece ser presidente do Brasil. Dentro dessa bagunça toda aí também, nós vimos aí o lado ignorante do Lula. O Lula, como vocês viram aí, está fazendo um papel de bobo, um papel de idiota. Primeiro, ele apoia a CPI. Depois percebe que a CPI vai contra os interesses dele. Começa a dizer que ele não tem nada a ver com a CPI, que ele não é pai da CPI, etc. Depois vai pressionar o Gilmar. O Gilmar Mendes, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, é algo lamentável que aconteça uma coisa dessa com uma pessoa ex-presidente do Brasil. É evidente que ele tem todo o interesse nisso. É evidente que essa conversa existiu. Porque quem está lá sendo julgado no processo de Manaus são todos amigos pessoais dele, como José Disseu e etc. E eu acho que agora esse ato do Lula, para mim, coloca uma pedra na história do Lula. Em relação ao mensalão, no início, o Fernando Henrique disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse o seguinte, que naquele momento o Lula, que estava negando tudo o que estava acontecendo, jogou o currículo dele, que era um currículo de porte, ele jogou na lata do lixo da história. E eu tenho pressão agora, com essa pressão que ele quer fazer dos ministros do Supremo Tribunal para que o seu governo não seja julgado, eu tenho a impressão que o lixo da história não vai aceitar esse currículo. Ele tem que levar esse currículo rapidamente, imediatamente, para o lixão. O lixão de Gramacho. E tem que ser urgente, porque daqui a pouco vai ser proibido jogar lixo lá e ele ficará sem onde jogar o seu currículo. É um absurdo, é uma vergonha o momento que o país atravessa. A Dilma cala, não diz nada, não diz uma só palavra a respeito da situação. Calada ficou porque, primeiro, ela teve medo da CPI, porque mais de 80% das obras do PAC estavam sendo feitas pela Delta. E, evidentemente, isso pode ter comprometido muito mais do que a gente pensa o seu governo. Então, ela não diz absolutamente nada, como se fosse uma pessoa que estivesse ausente, que não fosse presidente do Brasil. Acontece uma coisa com o Lula desse tamanho, a única coisa que faz é simplesmente homenageá-los na primeira oportunidade que tem.
e aí nós percebemos que nós estamos numa situação bastante difícil e não vejo muita solução no curto espaço de tempo, ou mesmo a longo prazo. Por enquanto não vejo nenhuma luz no final do túnel. Ok, muito obrigado, um grande abraço, dê uma lida nisso aí, e se vocês gostarem, concordarem, pode passar adiante para os seus principais contatos, ou todos os seus contatos. Muito obrigado.